Graça e paz, amados. É uma alegria e um grande privilégio nós estarmos reunidos para adorarmos o nosso Deus, para glorificarmos o Cordeiro que foi morto, para partilharmos o pão, tomarmos do cálice. É um privilégio maravilhoso, amados. Antes da gente entrar no texto, eu gostaria de fazer uma consideração para os irmãos, que eu uso um método de pregação que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer a leitura corrente do boletim. Então, no seu boletim, você tem o resumo da pregação. E até dá para você acompanhar pelo boletim, porque nós vamos seguir ele mais ou menos ali. Então, nós temos o resumo da pregação no boletim, onde a gente pode usar esse boletim depois para evangelismo, para a gente meditar no que foi pregado, mas eu prefiro não fazer a leitura corrente do boletim e ter essa liberdade para a gente ir para o texto bíblico e fazer as nossas considerações. O encargo que o Senhor nos deu hoje está lá no segundo livro dos Reis. Então, você que está com a sua Bíblia física também, nos acompanhe. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura inicial dos versículos 3 ao 11. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 7, dos versículos 3 ao 11. Hoje eu vou usar a versão Nova Almeida atualizada, porque na ARA, as unidades de medida, que nós vamos falar um pouquinho na passagem do contexto anterior, são um pouquinho difíceis para a nossa época, então eu preferi usar a NAA hoje, que é a Nova Almeida atualizada. Vamos para a leitura inicial? 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: "Para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos." Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: "Eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós." Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: "Não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no palácio real." Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: "Fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados e as tendas como estavam." Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do palácio real. Pai amado, essa é a tua palavra. Trata conosco, nos exorta, nos encoraje e nos console para o louvor da tua glória. Que o seu Espírito Santo ilumine o texto sagrado e nos dê entendimento para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, o teu Filho amado Jesus Cristo, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, para nós entendermos o que estava acontecendo aqui com esses leprosos, nós temos que fazer um resumo do capítulo 6. Então você que está com o capítulo 7 aberto, volta um pouquinho ali no capítulo 6, do segundo livro dos Reis, que a gente vai fazer uma recapitulação para a gente entender a situação aqui dos leprosos. A partir ali do versículo 24 do capítulo 6. Versículo 24 do capítulo 6 diz assim: Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército,
foi e sitiou a cidade de Samaria. Ben-Hadad, inimigo de Israel, ele vai e ele cerca a cidade de Samaria. Samaria, que alguns dizem Samaria, outros dizem Samaria, então ambas as pronúncias são corretas, mas historicamente é mais adequado a gente falar Samaria, então eu vou tentar falar Samaria hoje. Mas Ben-Hadad, inimigo de Israel, ele tinha sonhos expansionistas, ele queria aumentar o seu território, ele era inimigo do povo de Deus, e ele vai lá e ele cerca a cidade de Samaria. Cidade que na época tinha, segundo estudiosos, 40 mil habitantes, mais ou menos. Ben-Hadad, que era o rei da Síria, inimigo, e ele usa essa estratégia de guerra, que é a estratégia de guerra mais abominável que existe, que é o cerco, que é o sítio. Samaria era a capital do reino do norte de Israel. O povo de Deus estava ali, o povo terreno de Deus estava ali naquela cidade. Ela era uma cidade murada, e isso facilitava o exército inimigo fazer o cerco. E como que funcionava essa estratégia de guerra, que era o sítio, que era o cerco? O inimigo ele cercava a cidade e não deixava ninguém entrar e ninguém sair por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, até 1 ano. As pessoas começavam a morrer de fome, os alimentos iam acabando, iam vivendo de migalhas, acabavam as migalhas, e aí a coisa ficava assim, inimaginável. O terror era imenso, pessoas comendo pessoas, e nós veremos isso aqui. O problema é o seguinte, por que Samaria não se rendia? Porque naquela época, meus irmãos, se render numa situação dessa, era assinar a própria sentença de morte. Mesmo se rendendo, o inimigo matava todos. E se tivessem misericórdia de alguém, se tornavam escravos. As mulheres se tornavam escravas sexuais. Os homens se tornavam escravos eternamente, pela vida toda dessas pessoas. Então, eles estavam numa situação que não tinha saída. Se a gente se rende, a gente morre. Se a gente fica aqui, a gente morre. E assim como eu já disse, o cerco ele era muito eficaz em cidades muradas. E a cidade de Samaria era uma cidade murada. E ela estava ali já fazia muito tempo cercada. E a situação estava desesperadora. Vamos observar aqui o versículo 25 do capítulo 6. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Meus irmãos, o jumento ele era um animal considerado impuro. E ele estava sendo vendido por 80 moedas de prata naquela situação. Os ricos daquela cidade estavam consumindo cabeça de jumento, um animal que era considerado impuro cerimonialmente. 80 moedas de prata equivalia a 1 quilo de prata. 1 quilo de prata equivalia a anos de trabalho, de salário de um trabalhador comum da época, para você comprar uma cabeça de jumento. Um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. 5 moedas de prata equivalia a meses de trabalho de um trabalhador comum. Ou seja, as pessoas que eram da classe média ali baixa, não estavam comendo nem migalha de esterco de pomba. A situação estava aterrorizante. Nós vemos que o rei da cidade era Jorão. Não sei se vocês sabem quem que era Jorão. Jorão era o rei da capital do norte de Israel, o rei de Samaria, e ele era filho de Acabe e Jezabel. Então nós imaginamos, né? Os pais terríveis que ele teve, e ele seguiu o mesmo caminho do pai. E ali, as buchas, os pepinos começaram a chegar para o rei. Olha o tipo de situação que ele tinha que resolver ali nos versículos 28 e 29 do capítulo 6.
Que coisa terrível, meus irmãos. E o rei acrescentou: qual é o seu problema? Ela respondeu: essa mulher me disse, dê o seu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela, dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Olha a situação que o rei tinha que resolver. Uma mulher, naquela situação de desespero, de fome, meses sem comida, uma mulher combina com a outra: vamos fazer o seguinte, dá o seu bebê para a gente comer, a gente come hoje para a gente matar a fome, e amanhã você dá o seu, pode ser? E aí no outro dia uma das mulheres não quis dar o filho, rolou uma briga ali e foram para o rei para resolver. Olha a bucha que o rei tinha que lidar. Ali era uma situação desesperadora de canibalismo, meus irmãos, que a gente não consegue imaginar essa situação. Que coisa terrível. E elas cozinharam sim o filho de uma das mães. Por isso que começou essa briga depois, porque a outra não quis entregar o filho. Então, meus irmãos, isso é um absurdo, até difícil de falar. Misericórdia. Às vezes a gente passa nesse texto, a gente não consegue imaginar o horror e o caos que estava acontecendo naquela cidade. E aqui nós vemos que, uma observação para a gente fazer aqui. Até onde o ser humano preso em seus pecados pode chegar. Se não for a graça de Deus segurando o ser humano, o negócio fica feio. Olha o nível de degradação que essa cidade chegou. Pessoas entregando seus filhos para serem comidos. E essa mulher, ela apresenta o caso para o rei de forma natural. Olha, nós comemos meu filho ontem, tranquilo. Hoje era para comer o da minha amiga e ela não quis. Meu Deus do céu, meus irmãos. Olha o nível de degradação que o pecado do ser humano pode chegar. E por que eu digo isso? Que o nível que o coração humano degradante, caído, pode chegar numa situação extrema dessa. Porque o maior culpado de estar acontecendo essa situação aterrorizante aqui, nessa cidade, se chama pecado. Se chama iniquidade contra o nosso Deus. E Deus, Ele avisou que esse extremo iria chegar se o povo não se arrependesse de seus pecados e se voltasse a Ele em lamento, em contrição pelos seus pecados. O Senhor prometeu perdão, Israel não se arrependeu. E aí o extremo do coração humano chega nessa situação aterrorizante, desesperadora, de degradação moral. E nós vemos isso hoje em dia também. Assim como essa cidade, pessoas estavam entregando os seus filhos para serem comidos, nós vemos hoje em dia pessoas querendo matar os nossos filhos no ventre de suas mães. Inclusive hoje nós temos o ato contra o aborto. Se você puder, meu irmão, estar presente às 15h. Olha o nível de degradação que o ser humano chega. Pessoas raptam crianças e adolescentes para exploração sexual. O filme Som da Liberdade, que muitos querem boicotar, falou sobre isso e mostrou essa realidade. E o nosso país é o segundo país onde mais crianças desaparecem no mundo. Meus irmãos, é ruim de falar isso, mas o pecado, ele não tem limites. Ele vai longe. E aqui nessa cidade, a situação estava assim por causa do pecado. E Deus avisou. Nós sabemos que quem ama, avisa. Quem ama, fala a verdade. Quando nós vemos um irmão se esfriando na fé, ou um amigo que não crê no Evangelho, se nós realmente amamos essas pessoas, nós chamamos elas. Ô meu irmão, o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos libertação em Cristo. Então aquele que ama, avisa, e foi isso que Deus fez com o seu povo. Eu gostaria que os irmãos abrissem. O nosso texto inicial do capítulo 7, nós vamos chegar lá. Tá? Mas eu gostaria que os irmãos abrissem, só para nós entendermos que a culpa aqui era do pecado, da desobediência. Deuteronômio, capítulo 28,
dos versículos 52 ao 57. Deuteronômio, capítulo 28, dos 52 ao 57. Aqui é o aviso de Deus para o povo dele, de que essa situação que estava acontecendo em Samaria aconteceria de fato se o povo continuasse em desobediência e preso nos seus pecados. Vamos ler aqui o aviso de Deus para o seu povo. Para o seu povo terreno, porque muitos ali eram povo de Israel, mas não creram no Senhor. Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram, até que venham a cair em toda a terra as altas e fortes muralhas em que vocês confiavam. Eles sitiarão vocês em todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Na angústia e no aperto em que vocês ficarão, com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre, isso é, a carne de seus filhos e das suas filhas, que o Senhor, seu Deus, lhes der. O mais sensível dos homens e o mais delicado do meio de vocês será mesquinho para com o seu irmão, e para com a mulher que a ama, e para com os outros filhos que ainda lhe restarem. De modo que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porque nada lhe restou na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês em todas as suas cidades. A mais sensível das mulheres e a mais delicada do meio de vocês, que de tão sensível e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre o chão, será mesquinha para com o marido que ama, e para com o seu filho, e para com a sua filha. Será mesquinha não repartindo com eles a placenta que lhe saiu do ventre, e os filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês nas suas cidades. Meus irmãos, Deus avisou porque Ele ama, e Ele alertou mais de uma vez que vocês chegariam a um ponto de comer os seus próprios filhos, que os inimigos cercariam as suas cidades, e o povo continuou desobediente, idólatra, de forma degradante, imoral. Nosso Deus é um Deus santo. Então, o maior culpado da situação dessa cidade é a dureza do coração humano. É o pecado do ser humano, que nós herdamos de Adão. E diante dessa situação desesperadora, o rei Jorão, filho de Acabe e Jezabel, o que ele poderia fazer? Convocar um lamento, convocar um arrependimento coletivo, convocar a cidade. Deus avisou, meus irmãos, vamos nos lamentar pelos nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados. Ele poderia convocar um jejum, um lamento, um arrependimento, mas não. O que Jorão fez? Porque ele poderia ter falado, Deus nos avisou. Olhemos para a palavra do Senhor, que eles tinham a palavra do Senhor, o livro de Deuteronômio. Mas não. O que Jorão fez? Jorão culpou o profeta de Deus, que no caso ali era Eliseu naquele contexto, e ele culpou o próprio Deus. Nós vemos ali, por exemplo, no versículo 31 do capítulo 6, o que Jorão diz, o rei? Então o rei disse, que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Provavelmente ele estava culpando Eliseu porque ele conhecia a história de que Eliseu multiplicou a farinha e o azeite com a viúva de Sarepta. Vocês lembram disso? Dessa história? Eliseu, ele multiplica a comida da viúva de Sarepta, que era uma gentia, uma pagã, e agora o seu povo reunido na capital do norte, o povo terreno de Deus, na capital do norte de Israel, precisa de comida e o profeta de Deus não multiplica comida com o poder que vem de Deus? A culpa é do profeta. E aí o rei queria matar Eliseu. E não satisfeito, o rei culpando Deus também. Nós vemos o versículo 33 do capítulo 6, segundo livro dos reis. E quando ele culpa o próprio Deus aqui, ele ecoa as palavras do seu pai, Acabe, que foi o pior rei de Israel. Porque sempre culpava a Deus. A culpa nunca era dele, era sempre de Deus.
E ele diz: eis que este mal, ali na parte B, eis que este mal vem do Senhor. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Então Jorão, o rei, não queria convocar um arrependimento, ele queria culpar o profeta de Deus e Deus. Então, meus irmãos, o rei, o que ele faz? Ele lamenta a situação, porque ele ficou muito chateado quando chegou essa situação de canibalismo. Ele lamenta a situação, mas não lamenta os seus próprios pecados e não lamenta os pecados do povo. Entrando ali no capítulo 7, no início do capítulo 7, o que Eliseu faz numa situação dessa? Eliseu, o profeta de Deus, aquele que falava o que vinha da parte de Deus, aquele que profetizava a palavra de Deus, que é a que nós temos hoje aqui. Eliseu, no meio daquele caos, ele se levanta como um homem de Deus, inspirado por Deus, e ele profetiza abundância na cidade para um dia depois. Se você olhar com uma ótica humana, você fala: Eliseu está maluco. Eliseu está maluco. As pessoas estão comendo os próprios filhos, e Eliseu está dizendo que daqui um dia, nós teremos abundância aqui, e as comidas serão vendidas por um preço baixo. Então nós vemos ali. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a essas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Nós vemos também no versículo 2 que o capitão do rei duvida da palavra de Eliseu e diz assim: meu céu pode se abrir que isso não vai acontecer. E Eliseu profetiza para ele também: olha, você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer da abundância que vai ver. Então, Eliseu também solta essa palavra para o capitão do rei que foi incrédulo. Amados, entrando agora no nosso texto, no versículo 3, até aqui nós vemos a situação desesperadora e aterrorizante do ser humano preso em seus pecados. A situação daquela cidade é essa. É o ser humano escravo dos seus pecados, debaixo da ira de Deus. Nós podemos dizer que assim como esse cerco, é a prisão do pecado. É a prisão do velho homem. A palavra de Deus diz que Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Nós éramos escravos do pecado. E aquela situação naquela cidade é isso. É o ser humano preso no velho homem. Preso na escravidão do pecado. O pecado, ele reduz o ser humano à condição de miséria espiritual, podridão e desespero. É isso. Por mais que antes de conhecer a Cristo, antes de ser regenerado, você tinha uma vida boa, mas você vivia em desespero espiritual, em podridão espiritual, caminhando para a condenação, assim como essa cidade estava caminhando para morrer na mão dos sírios. E as pessoas, assim, uma analogia para a gente fazer aqui, que o texto bíblico nos mostra. As pessoas nesse mundo caído, elas estão assim como os presos naquela cidade. Elas estão perdidas, se alimentando do que nesse mundo? De lixo, de cabeça de jumento, figuradamente eu digo, mas estão se alimentando de esterco nesse mundo, aguardando a morte. A situação do mundo é essa, presa nos seus pecados. Mas nós vemos, meus irmãos, graças a Deus, que assim como um dia Deus nos libertou da escravidão do pecado, Ele sempre engrandece o seu nome em situações extremas. E nós veremos aqui essa narrativa com os leprosos, 4 leprosos, a partir do versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Então nós sabemos que a lepra era um conjunto de doenças contagiosas de pele. Naquela época não tinha tratamento. Então os leprosos, eles eram excluídos da sociedade.
E a lepra também, ela sempre esteve associada, biblicamente, com o pecado, com a imoralidade. E os leprosos, eles sempre eram excluídos da sociedade, porque eles eram considerados desonrosos, desprezados, rejeitados. E é muito interessante que no versículo 3 nós vemos que os leprosos, eles não estavam dentro da cidade. Eles estavam à entrada da cidade, no portão da cidade. Os leprosos, se a situação estava difícil para o pessoal que estava lá dentro, imagina para os leprosos que estavam vivendo de migalha de esterco de pomba, e olha lá, porque já tinha acabado as migalhas do esterco de pomba. Eles estavam lá, não podiam entrar porque tinham doença de pele, eram considerados impuros. Se eles fossem para o acampamento, os sírios iam matar eles. Mas aí eles chegaram numa situação, meus irmãos, desesperadora, e falaram assim: para que nós vamos ficar aqui sentado até morrer? Aí continua no versículo 4. Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Já estamos mortos mesmo? Lembrei da propaganda do Tiririca lá da... Como que é? Pior que tá, não fica? É isso aí. Lembra disso aí? Misericórdia, né, meus irmãos? Pior que tá, não fica. Nós estamos numa situação aqui que a morte é certa. Vai que por um milagre de Deus a gente chega lá e os sírios, eles têm misericórdia de nós, nos usem como escravos, mas pelo menos a gente não morre. Mas assim, a chance é pequena, mas vamos lá. Estamos lascados aqui mesmo. Uma outra coisa interessante é o seguinte: esses leprosos, eles foram buscar misericórdia nos ímpios. Eles foram buscar misericórdia nesses imorais que estavam cercando a cidade, a capital do reino do norte. Para a gente pensar. Eles não estavam buscando misericórdia no povo terreno de Deus, dentro da cidade, porque não tinham misericórdia com os leprosos. Não deixaram nem eles entrarem. Para a gente pensar aqui, se muitas vezes nós não fazemos isso. Às vezes as pessoas buscam misericórdia no mundo, o mundo que vai levar elas para a perdição, que vai caminhar com elas junto para a perdição, e não buscam misericórdia em nós que fomos alcançados unicamente pela graça de Deus. Nós não tínhamos mérito em nada em relação à nossa salvação. Então, meus irmãos, que a gente considere isso diante do Senhor. Dos versículos 5 ao 7. Então, os leprosos indo para o arraial dos sírios. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém. Porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. O povo lá sem comida, com canibalismo, desesperado, e Deus já tinha provido o milagre. Os sírios já tinham caído fora. Deus fez, Ele persuadiu, Ele induziu os sírios. Ele fez com que os sírios ouvissem barulhos de guerra. Os sírios achavam que o rei de Israel armou uma emboscada e os sírios fugiram. E melhor ainda, os sírios deixaram todo o acampamento para trás. Tinha ouro, tinha prata, tinha comida, tinha tudo para alimentar todo mundo em Samaria. Uma aplicação para a gente pensar aqui. As pessoas nesse mundo que não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador,
Elas estão presas em seus pecados, desesperadas espiritualmente falando, e sem saber de fato, são rebeldes, rejeitam a Cristo, mas não tiveram a revelação de fato que Deus já proveu o sacrifício em Cristo. Estão desesperadas espiritualmente à toa. Porque a palavra de Deus diz que o evangelho é para todo aquele que crê. E essas pessoas estão perdidas, sem terem a revelação do alto de que Deus já proveu o milagre em Cristo naquela cruz. Deus já proveu o milagre no seu Filho amado, de forma sobrenatural e milagrosa, assim como nessa situação aqui. E é engraçado que os sírios, eles deixaram tudo para trás. Tudo. O que é isso que aconteceu com os leprosos, se não a maravilhosa graça de Deus? Isso aqui é graça de Deus. Os leprosos, eles eram os rejeitados dentre os rejeitados. E eles encontraram fartura que Deus proveu e o inimigo foi embora. Nós podemos olhar para esse texto e lembrar da soberania de Deus na salvação e na libertação dos seus. E o que é libertação, meus irmãos, em relação à salvação? Libertação é o que nós já dissemos aqui hoje. Nós éramos escravos do pecado e hoje nós somos livres em Cristo. Livres do quê? Da escravidão do pecado, mas nós somos servos de Jesus Cristo. E nós servimos ao nosso Senhor de forma voluntária e amorosa, porque Ele nos alcançou de maneira poderosa. Muitos irmãos não conhecem essa verdade do Evangelho, que Deus já proveu o sacrifício. Então eu gostaria de encorajar os irmãos hoje também, para que o Senhor mova o nosso coração, para que a gente seja mais ousado na pregação do Evangelho. Continuando ali no versículo 8. Olha como os leprosos agiram. Olha como eles agiram diante dessa situação. Vou tomar uma aguinha. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também levaram o que havia e esconderam. Os leprosos aqui, eles se apossaram de toda a riqueza e fartura que foi dada a eles. Mas inicialmente de uma forma egoísta. O que eles devem ter pensado? Olha, aquele povo não tem misericórdia da gente mesmo? Aquele povo naquela cidade? Há gente que não vai compartilhar isso com eles. Então eles iam, comiam, bebiam, pegavam roupa, riqueza, ouro, prata, enchiam bucho, pegavam as roupas, guardavam, escondiam, iam lá de novo, pegaram. Estavam fazendo isso, estavam se alimentando do que foi dado a eles de uma forma egoísta. E o que eles fizeram para merecer isso? Absolutamente nada. É a graça de Deus. Não tem merecimento, não tem capacidade deles, não tem nada. Deus proveu o milagre naquela situação. Assim como foi conosco na nossa salvação. Ah, mas fui eu que busquei. Não, não foi. Você estava preso nos seus pecados. Deus te alcançou de forma milagrosa. O Espírito Santo abriu seus olhos. E é interessante que eles tinham uma riqueza e uma abundância de alimento de todo o exército sírio que era suficiente para salvar e para alimentar toda a cidade. E nós temos o quê? Nós temos Cristo em nós. Nós temos o Evangelho. O Evangelho é suficiente para quê? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que nós fazemos com o Evangelho muitas vezes? O que os leprosos fizeram aqui. Nós nos fartamos do Evangelho, nós nos fartamos da palavra de Deus e nós nos escondemos. Nós o escondemos.
Domingo após domingo, nós somos alimentados pela palavra de Deus. Eu me coloco no pacote. Nós ouvimos o Evangelho, somos alimentados e nutridos pela palavra. E nós escondemos a palavra de Deus. Se o Evangelho é encoberto, é para os que estão perecendo que ele é encoberto. A palavra de Deus diz isso lá na carta aos Coríntios. Então, se nós encobrimos o Evangelho, nós temos culpa daqueles que perecem. E os leprosos tinham culpa aqui de não anunciar a boa notícia dentro da cidade. Muitas vezes, meus irmãos, nós não compartilhamos a palavra de Deus. Nós cremos que o Senhor nos livrou do inferno, da prisão do pecado, que nós passaremos uma eternidade com o Senhor nos céus, no reino dos céus. Nós não compartilhamos isso. É como se nós fôssemos incrédulos, porque nós não compartilhamos isso. Nós falarmos do Evangelho entre nós é maravilhoso e necessário, mas há pessoas que se perdem. Nós precisamos, meus irmãos, compartilhar a palavra de Deus, evangelizar as pessoas. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo aos Romanos, como crerão se não há quem preguem? Romanos capítulo 10. Como crerão se nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Então nós sabemos que Deus é soberano na salvação, mas Ele usa os meios. Ele nos usa para a sua glória. Como crerão se nada ouviram? Como a cidade de Samaria vai descobrir que eles já estão libertos? O inimigo já foi embora. Se os leprosos não forem lá e compartilharem essa palavra. Nós sabemos que Deus usa o que Ele quiser para alcançar os seus. Mas, de uma forma normal, Ele usa a pregação do Evangelho, Ele usa os seus filhos. Mas a graça de Deus, ela vem e ela nos convence, assim como nós fomos convencidos do nosso pecado um dia, ela vem e nos convence a nós pregarmos o Evangelho com mais ousadia. E é isso que eu creio que o Senhor tem nos tratado hoje. Para que a gente pregue a palavra de Deus. Abra a boca. Talvez seja a única oportunidade que você tem de pregar o Evangelho para aquela pessoa. E às vezes você convive com essa pessoa há muito tempo e você nunca falou do seu Senhor e Salvador e da obra de Jesus Cristo naquela cruz. Então, assim como Ele nos convenceu pela sua graça do nosso pecado, Ele convenceu os leprosos aqui que eles estavam errados e que eles tinham que compartilhar essa palavra, essa verdade. E nós vemos isso ali no versículo 9. Então disseram uns aos outros, não é certo o que estamos fazendo. Esse dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isso no Palácio Real. Quando eles falam, não é certo o que estamos fazendo. Isso aqui é o convencimento soberano e maravilhoso do Espírito Santo de Deus. Se não for o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, o homem não se convence. O ser humano preso não se convence. É a graça de Deus. É o Espírito Santo de Deus. E só vem dele, meus irmãos. Então que o Senhor nos convença hoje da nossa omissão de pregar o Evangelho. E assim como aquele dia, naquela narrativa com os leprosos, hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas. O que os leprosos disseram? Esse é um dia de boas novas. Hoje é um dia de boas novas. O mundo está preso, meus irmãos, comendo esterco, comendo cabeça de jumento nesse mundo. Vamos abrir a boca, meus irmãos, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que é o único Evangelho que salva, é o único Evangelho verdadeiro, que é o Evangelho da graça de Deus, mediante a morte e a ressurreição de Cristo. O nosso papel, meus irmãos, é anunciar essa verdade e orar para que o Espírito Santo convença. Cri, por isso falei. A palavra de Deus diz isso. Cri, por isso falei. Por que você prega?
que você fala de Deus? Por que você fala de Jesus Cristo? Porque eu criei. E nós somos omissos, eu sou omisso. Que o Senhor trate conosco, meus irmãos. Porque Ele nos chama a essa responsabilidade. Ele nos chama a essa responsabilidade. E aí, no versículo 10 e 11, a palavra diz assim: assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios, e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do palácio real. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E ali naquela cidade o pecado estava abundante. Deus alertou que eles chegariam nesse nível de canibalismo, de degradação moral. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça milagrosa de Deus. Então as boas novas são proclamadas pelos leprosos e o povo é liberto. É interessante que, continuando a narrativa ali, o rei ele duvida. Ele fala, não, isso aqui deve ser uma emboscada dos sírios, ele duvida, mas depois ele é convencido da verdade. E uma coisa assim que é olhar e glorificar o nosso Deus. Deus, ele não usou nessa situação aqui. Ele não usou o rei, ele não usou o capitão do rei, ele não usou os oficiais, ele não usou os pregadores da cidade. Ele usou os leprosos. Deus usou os maiores desprezados para a proclamação da boa nova e para a libertação do povo. Aqueles leprosos que inicialmente foram teimosos, quiseram esconder para si a riqueza da verdade. Mas o Senhor amolece corações. E Ele usou os leprosos, aqueles que eram desprezados. E muitas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos incapacitados a pregar o Evangelho. E de fato nós somos. Mas Deus usa os incapacitados, os desprezados. Eu já vi pessoas falando para mim, Pedro, mas eu não sei pregar, Meu irmão, criei, por isso falei. O apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, vou citar esse versículo aqui, o capítulo 3, versículo 5. O que ele diz? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. E todos nós aqui somos como esses leprosos, incapacitados, desprezados pelo mundo, rejeitados, fracos. Nós não temos capacidade nenhuma, mas Deus usa os seus para a sua glória, para glorificar o nome dele. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela encoraja nós que somos falhos, fracos, nós que recebemos a vida de Cristo, a palavra nos encoraja a falarmos do Evangelho. Gostaria que os irmãos abrissem comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 27 ao 29. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 27 ao 29. Essa passagem mostra que Deus usa pecadores caídos, como nós e como os leprosos, unicamente para a sua glória. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Aleluia, meus irmãos.
Outra observação que nós vemos nessa narrativa, um pouquinho mais para frente, depois que os leprosos anunciam a verdade, nós vemos que a palavra de Deus não erra. Ela é inerrante, infalível, suficiente. O que Eliseu profetizou no versículo 1? Ele profetizou fartura no meio daquele caos. E o que aconteceu? Veio fartura. Ali no versículo 16, do capítulo 7 mesmo, olha que interessante. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim uma medida da melhor farinha era vendida por 1 moeda de prata e 2 medidas de cevada por 1 moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. Eles estavam pagando 80 moedas de prata numa cabeça de jumento. Agora está tudo muito mais barato, todo mundo tem acesso a esse alimento, a essa fartura. Outra coisa muito interessante em relação à palavra de Deus, porque ela não erra, ela é infalível. E hoje para nós, eu falo da escritura que nós temos nas mãos. Porque alguém pode olhar para esse texto e falar, vou sair profetizando que der na telha, e vai usar isso. Não, meus irmãos, hoje nós temos a palavra em nossas mãos revelada a todo aquele que crê. Mas Eliseu, naquele contexto, ele profetiza a palavra de Deus. Naquele contexto do Antigo Testamento. Então nós vemos que a palavra de Deus ela é inerrante também na condenação do ímpio. Porque além de Eliseu profetizar a fartura, ele vira para o capitão do rei, para o oficial do rei, que duvidou da palavra de Deus no versículo 2, não sei se os irmãos se recordam. Eliseu profetizou fartura e o capitão do rei disse, ainda que os céus se abram, isso não vai acontecer. E Eliseu diz, você vai ver com seus olhos, mas você não comerá coisa alguma. E por que não vai comer coisa alguma? E aqui nós vemos o destino daqueles que não creem. Versículo 19 e 20. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus, o homem de Deus aqui é o profeta de Deus, Eliseu, mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido, eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo o atropelou junto ao portão da cidade, e ele morreu. Aquela loucura, chega a fartura de comida, é anunciada a libertação do povo, imagina o desespero do povo. A gente não sabe exatamente quanto tempo se passou, mas para chegar na situação de canibalismo, deve ter passado meses, talvez até anos de cerco. Então o povo saiu correndo da cidade, abriu o portão, foi lá pegar comida e atropelaram esse capitão incrédulo e ele morreu. Nós podemos fazer uma analogia com essa história dele com o destino dos incrédulos. Qual que é o destino dos incrédulos, meus irmãos? Infelizmente, é a justa condenação, é a morte eterna. Então por isso que a pregação do evangelho é tão urgente. Primeiro, porque se Jesus não voltar antes, as pessoas vão morrer. E elas darão conta. E se você não estiver em Cristo, você padecerá condenação. Então a pregação do evangelho é absolutamente urgente. Meus irmãos, o mundo ele está perdido, mas nós temos esperança em Cristo. E assim como para os leprosos aquele dia, hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boa notícia, meus irmãos. Eu não quero falar de povo de Deus preso, eu não quero falar de ímpio condenado, que é uma verdade que nós devemos falar, mas hoje é dia de boa notícia, meus irmãos. Hoje é dia de boas novas. Que boas novas são essas? Que nós estávamos presos em nossos pecados. Pecados que nós herdamos do nosso representante Adão. Se você confessa que você estava em Cristo na cruz, você também entende que você estava em Adão quando Adão caiu. Quando Adão pecou, todos pecaram. E nós tínhamos uma dívida eterna com o nosso Deus. O homem não podia mais se reconciliar com o Pai.
Era necessário um sacrifício perfeito e eterno. Quem que é o único perfeito e eterno? Jesus Cristo. Aquele que é o próprio Deus encarnado, se fez homem, veio para essa terra, nunca pecou, cumpriu a lei de Deus, nunca pecou, viveu sem pecado, foi para aquela cruz. Sofreu sim, dor física, chibatada, prego nas mãos. E muitas vezes eu vejo as pessoas dando ênfase na dor física de Jesus. A maior dor que ele sofreu foi a dor da ira do Pai sobre os nossos pecados. O Pai derramou a sua ira em Cristo, porque lá estavam os nossos pecados. Cristo carregou os nossos pecados naquela cruz. E tem como Ele carregar os pecados sem nos carregar espiritualmente? Deus nos carregou naquela cruz. Assim como Deus, quando Ele condenar o ímpio, Ele não vai condenar o pecado do ímpio, Ele vai condenar o ímpio que pecava. Então Deus não carregou só os nossos pecados, Ele nos carregou naquela cruz. E assim como nós estávamos em Adão, todo aquele que crê estava em Cristo naquela morte. Ele que é o único que poderia pagar o preço da nossa redenção. Mas a palavra de Deus diz que a morte não deteve o Rei dos Reis. E ao terceiro dia ele ressuscita. E assim como nós estávamos lá em Adão, quando Adão pecou, assim como nós estávamos em Cristo, quando Cristo carregou os nossos pecados, nós estávamos em Cristo na poderosa ressurreição do Pai, a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, nós ressuscitamos juntamente com Ele em uma nova vida, uma vida agora livre da escravidão do pecado e com esperança, sabendo que um dia, meus irmãos, nós estaremos no paraíso com o nosso Deus eternamente, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, dando glórias a eles, meus irmãos. Louvado seja o nosso único Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados, daqui a pouquinho nós vamos partir o pão, nós vamos tomar do cálice, nós vamos desfrutar da ceia do Senhor. Que você lembre desse evangelho, dessa graça maravilhosa, para nós nos lembrarmos que nós estamos unidos ao nosso Salvador. E para que a gente não esconda a palavra de Deus, assim como os leprosos fizeram inicialmente, eu gostaria de deixar um desafio para os irmãos e para mim também. Para que a gente ore para o Senhor, para que o Senhor coloque pessoas que nós convivemos no nosso coração, para que a gente pregue essa semana para essas pessoas o Evangelho da graça de Deus. Para que a gente leve esperança nesse mundo perdido e caído. Então, meus irmãos, que o Senhor trate conosco e que a gente pregue o Evangelho com ousadia e pela graça e pela dependência do Espírito Santo de Deus. Pai amado, um dia estávamos desgarrados de Ti, na prisão dos nossos pecados, nos alimentando desse mundo caído, mas aprouve ao Senhor, pela Tua graça e misericórdia, nos convencer do nosso pecado e nos trazer para o Teu reino de luz. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Trata conosco, não nos permita sermos negligentes com a pregação do Teu santo Evangelho, Pai. Que o Senhor nos use para anunciarmos com ousadia, Pai, as boas novas da salvação que temos em Jesus Cristo. Continue nos convencendo disso e nos moldando ao caráter do Teu Filho, sempre para a Sua honra e para a Sua glória. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.